Ela chegou disposta a salvar a natureza, não a se envolver com um coração ferido. Mas um gesto inesperado quebrou todas as defesas. Agora, o silêncio entre eles diz mais que palavras. E um amor proibido nasce em meio à maior batalha de suas vidas. Espero que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva no canal. Lembre de me contar de onde está assistindo. Marina sempre acreditou que a vida era feita de escolhas difíceis. Cresceu em Santarém, no coração do Pará, numa casa simples de madeira pintada de azul desbotado, onde o cheiro de açaí se misturava com o aroma de peixe frito que vinha da cozinha de Dona Teresa, sua mãe. Ali, entre conversas na varanda e o barulho distante dos barcos no rio, aprendeu desde cedo que sonhar custava caro e que realizar esses sonhos exigia ainda mais. Seu pai, seu Raimundo, era um homem de poucas palavras e muitas certezas. Trabalhava como mecânico de motores de barco e acreditava que a vida era simples. Acordar cedo, trabalhar duro, voltar para casa e agradecer por ter comida na mesa. Quando Marina, ainda adolescente, chegou dizendo que queria estudar biologia, que queria entender como funcionavam os rios, as plantas, os peixes, ele apenas balançou a cabeça e disse que aquilo era coisa de gente rica, de quem podia se dar ao luxo de pensar em vez de trabalhar. Mas Marina não desistiu. Passou noites inteiras estudando à luz de uma lamparina quando faltava energia. Decorou mapas, fórmulas, nomes científicos que pareciam impossíveis de pronunciar. Dona Teresa, mesmo sem entender muito bem o que a filha buscava, apoiava com o silêncio amoroso de quem sabe que algumas batalhas só podem ser vencidas por quem as escolheu. Vendia bolos, na feira aos domingos para ajudar com os livros, com as passagens de ônibus para a cidade grande, onde Marina fazia as provas. Quando a carta de aceitação na Universidade Federal do Pará chegou, Marina chorou tanto que Dona Teresa achou que era uma notícia ruim. Seu Raimundo não disse nada, apenas olhou pela janela para o rio e suspirou fundo. Naquela noite, Marina ouviu a mãe conversando baixinho com o pai na cozinha. Ela dizia que a menina tinha jeito, que era diferente, que merecia uma chance. Ele respondia que tinha medo, que o mundo era cruel com quem sonhava demais, que não queria ver a filha sofrer. Os anos de faculdade foram ao mesmo tempo os melhores e os mais difíceis da vida de Marina. Ela morava num quartinho alugado perto do campus, dividia as despesas com outras 2 meninas e trabalhava como monitora de laboratório para pagar as contas. Enquanto os colegas saíam para festas e passeios, ela ficava estudando, revisando conteúdos, mergulhando cada vez mais fundo no mundo fascinante da biologia aquática e dos recursos hídricos. Foi durante uma aula prática, num trabalho de campo às margens do rio Tapajós, que Marina sentiu pela primeira vez que estava exatamente onde deveria estar. Com os pés descalços na água cristalina, segurando uma garrafa para a coleta de amostras, ela entendeu que aquilo não era apenas uma profissão, era uma missão. Os rios não eram apenas água corrente, eram vida, memória, futuro. E ela queria proteger tudo aquilo. Formou-se com honras, especializou-se em gestão de recursos hídricos e começou a enviar currículos para todo canto. As respostas negativas vinham uma atrás da outra. Faltava experiência, diziam. Faltavam conexões, sussurravam nas entrelinhas. Até que numa manhã chuvosa de outubro, recebeu um telefonema que mudaria tudo. Era da Reserva Ambiental Águas Vivas, uma das mais importantes áreas de preservação da região, localizada entre os municípios de Santarém e Alter do Chão. Estavam buscando uma bióloga especializada para integrar a equipe técnica e coordenar estudos sobre as nascentes que abasteciam toda a região. A vaga era disputada, o salário modesto, mas a oportunidade era única. Marina mal conseguiu dormir nas noites que antecederam a entrevista. Revisou cada artigo científico que tinha lido, cada estudo de caso, cada conceito aprendido. No dia marcado, vestiu a única roupa social que possuía, prendeu os cabelos longos e escuros num coque simples e foi de ônibus até a sede da reserva.
O lugar era ainda mais impressionante do que ela imaginava. Uma construção de madeira sustentável, integrada à floresta, com grandes janelas que permitiam ver a mata densa ao redor. Dentro, o ambiente era sério, profissional, mas também acolhedor. Havia mapas nas paredes, fotos de espécies raras, gráficos de qualidade da água. Quem a recebeu foi uma mulher de meia idade chamada Sônia, coordenadora administrativa. Ela tinha um sorriso gentil e uma voz firme. Explicou que a reserva vivia um momento delicado. Havia pressões externas, interesses econômicos querendo explorar áreas protegidas, políticos fazendo promessas vazias de progresso. A equipe precisava de gente competente, mas também de gente comprometida. De gente que acreditasse que a natureza valia mais do que dinheiro. Marina respondeu com convicção. Falou da infância às margens do rio, do pai que não acreditava em sonhos, da mãe que vendia bolos para pagar seus livros. Falou que entendia o valor da água porque cresceu bebendo dela, nadando nela, respeitando ela. Que não estava ali por um emprego qualquer, mas porque queria fazer diferença. Sônia sorriu e disse que gostou da sinceridade. Mas a decisão final não era dela. Marina teria que conversar com o diretor da reserva, o homem que comandava tudo aquilo com mão firme e coração dedicado. Seu nome era Gabriel Novaes. Quando ele entrou na sala, Marina sentiu o ar mudar. Não era apenas pela presença física, embora Gabriel fosse alto, de ombros largos, com cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos de um verde intenso que pareciam enxergar além das aparências. Era algo mais profundo, uma autoridade silenciosa, uma seriedade que impunha respeito sem precisar de palavras duras. Gabriel cumprimentou Marina com um aperto de mão firme, sentou-se à sua frente e começou a fazer perguntas. Não eram perguntas fáceis. Ele queria saber sobre técnicas de análise de qualidade da água, sobre gestão de conflitos com comunidades locais, sobre como ela lidaria com pressão política e ameaças veladas. Marina respondeu tudo com segurança, mas sentiu o peso daquele olhar avaliador sobre ela. No final da conversa, Gabriel se levantou e disse apenas: "Você começa na segunda-feira. Traga disposição e coragem, porque aqui nada é fácil." Marina agradeceu, apertou novamente a mão dele e saiu dali com o coração batendo forte. Naquela noite, ligou para a mãe e contou tudo. Dona Teresa chorou de alegria. Seu Raimundo, que estava ouvindo de longe, apenas murmurou que esperava que a filha soubesse onde estava se metendo. Os primeiros dias na reserva foram intensos. Marina mergulhou de cabeça no trabalho, conhecendo cada trilha, cada nascente, cada ponto de coleta. A equipe era pequena, dedicada e acolhedora. Havia Pedro, um biólogo mais velho que conhecia a região como ninguém. Joana, uma estagiária animada que adorava identificar espécies de aves. E Marcelo, técnico em meio ambiente responsável pela logística das expedições. Gabriel era uma figura presente, mas distante. Passava a maior parte do tempo no escritório, analisando relatórios, participando de reuniões com autoridades, defendendo a reserva de investidas cada vez mais agressivas. Marina o via às vezes caminhando pelas trilhas sozinho, com um caderno de anotações na mão e uma expressão fechada no rosto. Sônia contou a Marina um pouco da história de Gabriel. Ele tinha sido engenheiro civil, trabalhava numa grande construtora e ganhava muito bem. Mas durante um projeto de construção de uma hidrelétrica, descobriu que a empresa estava falsificando laudos ambientais para conseguir as licenças. Gabriel se recusou a assinar os documentos fraudulentos e denunciou o esquema às autoridades. A empresa o demitiu, difamou sua reputação e ele perdeu tudo, inclusive a noiva, uma mulher ambiciosa que não aceitou ver o futuro confortável, desmoronar por causa de princípios. Desde então, Gabriel se dedicou inteiramente à preservação ambiental. Fez mestrado, especializou-se em gestão de áreas protegidas e assumiu a direção da Reserva Águas Vivas. Mas a experiência deixou marcas profundas. Ele era respeitado, admirado, mas também solitário. Mantinha distância de todos, evitava envolvimentos, protegia-se atrás de uma armadura invisível feita de profissionalismo e frieza.
Marina ouvia tudo aquilo com uma mistura de admiração e curiosidade. Gabriel parecia ser exatamente o tipo de pessoa que ela mais respeitava. Alguém disposto a sacrificar tudo pelo que acreditava. Mas também percebia a tristeza guardada naqueles olhos verdes, a tensão que ele carregava nos ombros, o silêncio pesado que o cercava. As semanas passaram, e Marina provou ser tão competente quanto prometera. Seus relatórios eram impecáveis, suas análises precisas. Ela trabalhava longas horas, muitas vezes ficando até tarde conferindo dados, revisando gráficos. Gabriel notou. Começou a elogiá-la discretamente, a confiar tarefas mais complexas a ela, a incluí-la em reuniões importantes. Certa tarde, durante uma reunião com representantes da prefeitura, Marina assistiu Gabriel defender a reserva com uma paixão contida, mas feroz. Ele apresentou dados irrefutáveis, mostrou fotos de nascentes ameaçadas, explicou com paciência e firmeza por que a preservação daquela área era vital para o abastecimento de água de toda a região. Os políticos tentaram argumentar, falar de desenvolvimento, de empregos, de progresso. Gabriel rebateu cada argumento com fatos, com ciência, com ética. Marina saiu daquela reunião impressionada. Não era apenas a inteligência de Gabriel que a tocava, era a integridade, a coragem de enfrentar poderosos sem medo das consequências. Algo dentro dela se mexeu, uma admiração que começava a se transformar em outra coisa, algo que ela não queria nomear. Gabriel também começou a notar Marina de um jeito diferente. A dedicação dela, a paixão genuína pelo trabalho, a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre os rios e as nascentes. Havia nela uma pureza de propósito que ele não via há muito tempo, uma fé no que fazia que lembrava o homem que ele próprio tinha sido antes de todas as decepções. Mas Gabriel se forçava a manter distância. Ela era jovem, talentosa, cheia de sonhos. Ele era apenas um homem cansado, marcado por escolhas difíceis, assombrado por fantasmas do passado. Além disso, ele era o chefe, ela, a funcionária. Havia uma linha que não podia ser cruzada. Marina percebia essa distância e se sentia confusa. Às vezes, quando trabalhavam juntos revisando relatórios, ela flagrava o olhar de Gabriel sobre ela. Um olhar que durava 1 segundo a mais do que deveria. Mas logo ele desviava, voltava ao profissionalismo, erguia novamente aquela muralha invisível. Os meses passaram. A reserva enfrentava cada vez mais pressão. Boatos circulavam na cidade de que um grande grupo de investidores estava planejando um projeto turístico gigantesco que exigiria a redução da área protegida. Vereadores influentes começaram a fazer discursos sobre a necessidade de equilibrar preservação com desenvolvimento. A imprensa local publicava matérias tendenciosas, pintando os ambientalistas como radicais que impediam o progresso. Gabriel e Marina trabalhavam incansavelmente para produzir estudos científicos que provassem o impacto desastroso do projeto. Ficavam até tarde no escritório, cruzavam dados, revisavam mapas, preparavam apresentações. Nesses momentos, a conversa às vezes escapava do estritamente profissional. Gabriel contava histórias da época em que trabalhava na construtora, das ilusões que tinha, da desilusão que veio depois. Marina falava do pai que não acreditava nela, da luta para estudar, da certeza de que tinha feito a escolha certa. Uma noite, já passava da meia-noite e eles ainda estavam na sala de reuniões cercados de papéis. Marina estava cansada, mas determinada. Gabriel olhou para ela e disse algo que a pegou de surpresa. Você me lembra por que escolhi esse caminho? Marina ergueu os olhos, sentiu o coração acelerar. Ele continuou, a voz mais baixa. Tem gente que faz as coisas por obrigação. Você faz porque acredita. Isso é raro. Marina não soube o que responder. Apenas sorriu, agradeceu com a voz trêmula. Gabriel desviou o olhar rapidamente, voltou aos papéis, mudou de assunto. Mas algo tinha mudado naquela sala. Uma palavra não dita pairou no ar entre eles. Nos dias seguintes a tensão aumentou. Não apenas por causa das pressões externas, mas pela eletricidade silenciosa que parecia envolver Marina e Gabriel sempre que estavam próximos.
Eles evitavam contato visual prolongado, mantinham conversas estritamente profissionais, mas havia algo ali, algo que assustava os dois. Foi então que Sônia sugeriu uma expedição de campo. Precisavam fazer nova coleta de amostras em nascentes mais distantes, documentar espécies, atualizar o mapeamento. A viagem duraria 3 dias e exigiria acampamento na mata. Gabriel inicialmente pensou em enviar apenas Marina e Pedro, mas acabou decidindo ir também. Disse que precisava conhecer melhor a área para as reuniões futuras, mas no fundo havia outra razão. Uma razão que ele não queria admitir nem para si mesmo. A expedição começou numa manhã clara de dezembro. Marina, Gabriel, Pedro e Joana partiram em 2 jipes pela estrada de terra que levava ao coração da reserva. O trajeto era longo, cercado de paisagens de tirar o fôlego. Mata densa, sons de aves, o cheiro úmido da floresta. Marina sentia uma alegria pura, uma sensação de pertencimento. Gabriel, ao volante do jipe à frente, olhava ocasionalmente pelo retrovisor e via o sorriso dela. Algo dentro dele se apertava. Acamparam perto de uma cachoeira escondida. Era um lugar mágico, quase intocado. A água caía cristalina entre pedras cobertas de musgo, formando uma piscina natural cercada de árvores centenárias. Montaram as barracas, fizeram fogueira, prepararam a janta. A noite foi tranquila, preenchida por conversas sobre espécies, sobre os desafios da reserva, sobre sonhos e medos. No dia seguinte, trabalharam duro coletando amostras, medindo vazão, documentando tudo meticulosamente. Marina estava em seu elemento, completamente concentrada, apaixonada pelo que fazia. Gabriel observava de longe, admirado. Ao entardecer, Pedro e Joana foram verificar armadilhas fotográficas instaladas numa trilha distante. Ficariam fora por algumas horas. Marina e Gabriel ficaram no acampamento. Ela aproveitou para revisar as anotações do dia. Ele foi buscar lenha para a fogueira. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. O som da cachoeira era hipnotizante. Marina se levantou, esticou o corpo cansado e olhou para a água. Estava quente, suada, cheia de poeira. Olhou ao redor. Ninguém à vista. Gabriel ainda estava na mata coletando lenha. Pedro e Joana longe. Ela tomou uma decisão impulsiva. Tirou as botas, a calça de trilha, a camisa de manga comprida, ficou de roupa íntima e entrou na água da cachoeira. A sensação foi deliciosa. A água gelada aliviando o cansaço do dia inteiro. Ela fechou os olhos, deixou a correnteza lavar o suor, a tensão, o peso de tudo que carregava. Gabriel voltou antes do previsto. Vinha com os braços cheios de gravetos quando ouviu o barulho da água sendo agitada. Virou-se instintivamente em direção à cachoeira e a viu. Marina estava de costas, com os cabelos soltos molhados caindo pelas costas, os braços erguidos passando as mãos pelo rosto, completamente imersa naquele momento de liberdade. A luz dourada do fim de tarde criava um brilho quase irreal ao redor dela. Gabriel ficou paralisado. Deveria ter virado e ido embora imediatamente, mas não conseguiu. Por um instante infinito, ficou ali, vendo aquela cena que parecia suspensa no tempo. Não era apenas a beleza física de Marina, era tudo o que ela representava. Vida, paixão, pureza, tudo que ele tinha enterrado dentro de si há tanto tempo. Marina sentiu um movimento e virou-se de repente. Seus olhos encontraram os de Gabriel. O constrangimento foi instantâneo, devastador. Ela se abaixou na água para se cobrir, o rosto ardendo de vergonha. Gabriel deixou a lenha cair no chão. Balançou a cabeça como se quisesse apagar aquela imagem, murmurou um pedido de desculpas rouco e se afastou rapidamente. Marina saiu da água tremendo, não de frio, de outra coisa. Vestiu-se às pressas, tentando processar o que tinha acontecido. Não foi a situação em si. Foi o jeito que Gabriel olhou para ela. Foi a intensidade daquele olhar. Foi o silêncio carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Aquela noite foi tensa. Gabriel mal falou durante o jantar. Marina também ficou quieta, envergonhada, confusa. Pedro e Joana perceberam o clima estranho, mas não perguntaram nada.
Quando todos se recolheram para as barracas, Marina ficou acordada por horas, repassando cada segundo daquele momento na cachoeira. Na barraca ao lado, Gabriel também não conseguia dormir. Sentia-se culpado, perturbado, mas acima de tudo, assustado. Assustado porque algo dentro dele tinha despertado. Algo que ele jurava ter matado há muito tempo, um sentimento perigoso, um desejo que não podia existir. Nos dias seguintes, de volta à sede da reserva, Gabriel passou a tratar Marina com uma frieza profissional que doía. Evitava ficar a sós com ela, delegava tarefas para outros membros da equipe, mantinha conversas breves e formais. Marina se sentia rejeitada, confusa, magoada. Não sabia se tinha feito algo errado. Não entendia por que aquele homem que ela tanto admirava agora a tratava como se fosse uma estranha. Ela pensou em procurá-lo, em conversar, em esclarecer as coisas, mas toda vez que se aproximava, Gabriel arranjava uma desculpa para sair, para se ocupar com outra coisa. A distância entre eles crescia a cada dia. O ambiente de trabalho ficou pesado. A equipe percebia. Sônia, sempre atenta, tentou conversar com Marina, perguntar se estava tudo bem. Marina apenas sorriu e disse que sim, que estava apenas cansada, mas por dentro estava dilacerada. Admirava Gabriel mais do que nunca, e agora sentia algo mais, algo que a assustava, algo que crescia apesar de toda a rejeição. Enquanto isso, a batalha pela reserva se intensificava. O projeto turístico ganhou força. Vereadores marcaram uma audiência pública para discutir a redução da área protegida. A imprensa divulgava promessas de milhares de empregos, de progresso, de riqueza para a região. A pressão sobre Gabriel aumentava, e Marina percebia que, independente do que estava acontecendo entre eles, precisava estar ao lado dele nessa luta. Porque no final aquilo era maior do que qualquer sentimento pessoal. Era sobre proteger algo precioso, sobre não deixar que a ganância destruísse o que a natureza levou milhares de anos para criar. Mas ela também sabia que algo mudara dentro dela, que não conseguiria mais olhar para Gabriel da mesma forma, e se perguntava, todas as noites antes de dormir, conte-me qual a sua opinião dessa história, e como você acha que ela irá acabar. As semanas seguintes foram as mais difíceis que Marina já enfrentara desde que começou a trabalhar na reserva. A frieza de Gabriel tornava cada dia um desafio emocional. Ela chegava pela manhã e ele mal a cumprimentava. Quando precisavam discutir algum relatório, ele mantinha o olhar fixo nos papéis, nunca nela. Nas poucas reuniões de equipe, dirigia-se a todos menos a Marina, como se ela fosse invisível. Dona Teresa percebeu a mudança na voz da filha durante as ligações semanais. Marina tentava disfarçar, falar sobre o trabalho com entusiasmo, mas a mãe conhecia cada tonalidade daquela voz. Sabia quando a filha estava fingindo estar bem. Numa dessas conversas, perguntou diretamente o que estava acontecendo. Marina quase contou. Quase desabafou sobre aquele homem que admirava tanto, sobre o episódio na cachoeira, sobre a confusão de sentimentos que a atormentava, mas se conteve. Apenas disse que estava sob pressão no trabalho, que havia muitos desafios pela frente. Gabriel também sofria em silêncio, mas seu sofrimento vinha de um lugar diferente. Ele sabia exatamente por que estava se distanciando de Marina. Conhecia muito bem o perigo que ela representava. Nos últimos anos, construiu uma vida segura, previsível, protegida. Não se permitia sentir nada além de dedicação ao trabalho. Não se permitia vulnerabilidade. E então Marina apareceu com aqueles olhos escuros cheios de paixão, com aquela determinação que o lembrava do homem que ele um dia foi, com aquela presença que despertava nele coisas que ele jurava terem morrido. A imagem de Marina na cachoeira o assombrava. Não era a nudez, não era o desejo físico, era o que aquela cena representava: liberdade, entrega, vida sendo vivida plenamente, tudo o que ele negava a si mesmo. Ele tinha medo, medo de sentir novamente, medo de se entregar e ser destruído outra vez, medo de arrastar Marina para dentro das suas sombras. Então escolheu a covardia,
disfarçada de proteção, de profissionalismo, mas ainda assim covardia. E cada vez que via a mágoa nos olhos dela, cada vez que percebia como Marina se retraía na presença dele, sentia uma pontada de culpa que o corroía por dentro. Mas não havia tempo para resolver questões pessoais. A batalha pela reserva exigia toda a atenção. O grupo de investidores finalmente se revelou publicamente. Eram empresários de São Paulo e Rio de Janeiro, com ligações políticas fortes. Apresentaram o projeto Águas do Paraíso, um complexo turístico de luxo que incluiria resort 5 estrelas, centro de convenções, marina privada, campo de golfe e área comercial. As promessas eram sedutoras. 3.000 empregos diretos, arrecadação milionária para o município, transformação da região num polo turístico internacional. Para viabilizar o projeto, seria necessário reduzir a reserva ambiental Águas Vivas em 40%. Exatamente a área onde ficavam as nascentes mais importantes, as que abasteciam milhares de famílias. Os investidores apresentaram um estudo ambiental próprio, afirmando que o impacto seria mínimo, que haveria compensações ambientais, que tudo seria feito dentro das normas. Gabriel leu aquele estudo e sentiu a mesma indignação que sentira anos atrás quando descobriu os laudos falsificados na construtora. O documento estava cheio de omissões convenientes, dados manipulados, conclusões que ignoravam ciência básica. Era uma farsa elaborada, assinada por consultores ambientais que venderam sua ética pelo preço certo. Convocou reunião de emergência com toda a equipe: Marina, Pedro, Joana, Marcelo, Sônia. Todos se reuniram na sala principal enquanto Gabriel expunha a situação. Sua voz estava controlada, mas havia fúria contida em cada palavra. Ele explicou ponto por ponto as falhas do estudo dos investidores, as mentiras disfarçadas de técnica, o desastre ecológico que o projeto causaria. Marina ouviu tudo com o coração apertado. Não pela reserva apenas, mas porque via em Gabriel o homem que ele tentava esconder. O homem apaixonado, íntegro, disposto a lutar mesmo quando tudo parecia perdido, e aquilo a fazia admirá-lo ainda mais, e sofrer ainda mais com a distância entre eles. No final da reunião, Gabriel disse algo que marcaria todos. Eles vão tentar nos comprar, nos ameaçar, nos desacreditar. Vão usar tudo que puderem contra nós. Precisamos estar preparados. Cada um de vocês precisa decidir se está disposto a pagar o preço dessa luta. Eu entendo se alguém quiser sair. Não vou julgar. Mas quem ficar, fica até o fim. Ninguém se levantou. Ninguém falou em desistir. Ali naquela sala, naquele momento, formou-se uma aliança silenciosa. Uma promessa não dita de resistir juntos. Marina ficou depois que os outros saíram. Seu coração batia forte enquanto se aproximava da mesa, onde Gabriel organizava papéis com movimentos mecânicos, tentando evitar olhá-la. Ela respirou fundo e disse: "Preciso falar com você." Gabriel não ergueu os olhos. Continuou organizando os documentos como se não tivesse ouvido. Marina insistiu, a voz mais firme: "Gabriel, por favor." Ele finalmente parou, mas ainda não olhou para ela. Disse apenas: "Não há nada para conversar, Marina. Volte ao trabalho." As palavras foram como um tapa. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou que caíssem. Não ali, não na frente dele. Apenas virou e saiu da sala, deixando Gabriel sozinho com sua culpa e seu medo. Naquela noite, Marina chorou pela primeira vez em meses. Chorou pelo orgulho ferido, pela confusão de sentir algo tão forte por alguém que a rejeitava, pela frustração de não entender o que tinha feito de errado. Pensou em pedir demissão, em voltar para casa, em desistir de tudo. Mas então lembrou por que estava ali. Lembrou das nascentes cristalinas, da vida que pulsava naquela floresta, das comunidades que dependiam daquela água. Lembrou que aquilo era maior do que ela. Maior do que Gabriel, maior do que qualquer dor pessoal que estivesse sentindo. Enxugou as lágrimas, lavou o rosto com água fria e tomou uma decisão. Ia ficar, ia lutar, não por Gabriel, por tudo que aquela reserva representava,
E se no processo tivesse que trabalhar ao lado de um homem que a fazia sentir coisas impossíveis, que assim fosse. Ela era forte. Sobreviveria. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. Gabriel e Marina coordenaram a produção de um contralaudo técnico. Ficavam até tarde revisando cada dado, cada cálculo, cada argumento. A tensão entre eles permanecia, mas ambos mantinham o foco no profissional. Pedro contribuiu com dados históricos sobre a região. Joana fez levantamento de espécies ameaçadas. Marcelo organizou a logística de novas coletas. Em 2 semanas, tinham em mãos um documento de 120 páginas que desmontava completamente o estudo dos investidores. Provavam que reduzir a reserva comprometeria 80% do abastecimento de água da região. Mostravam que havia 18 espécies de animais em risco de extinção dependentes daquela área. Demonstravam que o impacto ambiental seria irreversível, afetando não apenas a floresta, mas toda a bacia hidrográfica. Gabriel apresentou o documento numa coletiva de imprensa. Marina estava ao lado dele, junto com toda a equipe. Ele falou com paixão e autoridade. Respondeu perguntas técnicas com precisão. Enfrentou jornalistas tendenciosos com paciência e firmeza. Marina o observava e sentia orgulho profissional, mas também algo mais profundo, mais perigoso. A repercussão foi imensa. Jornais estaduais e nacionais repercutiram o caso. Grupos ambientalistas se mobilizaram. Cientistas de universidades importantes declararam apoio ao posicionamento da reserva, mas os investidores não recuaram. Pelo contrário, intensificaram a ofensiva. Vereadores aliados começaram campanha nas rádios locais. Diziam que os ambientalistas eram radicais, que impediam o progresso, que preferiam bichos a pessoas. Espalhavam que Gabriel era um fracassado que perdeu tudo na vida e agora tentava sabotar quem tinha sucesso. Insinuavam que a equipe da reserva recebia dinheiro de ONGs internacionais para travar o desenvolvimento da região. As ameaças começaram sutis. Telefonemas anônimos, mensagens sem remetente, carros estranhos estacionados em frente às casas dos membros da equipe. Sônia foi abordada num supermercado por um homem que disse que ela deveria pensar melhor sobre onde trabalhava. Pedro encontrou o pneu do carro furado 3 vezes na mesma semana. Gabriel reportou tudo às autoridades, mas as investigações não avançavam. Os políticos envolvidos tinham influência demais. A polícia local parecia mais interessada em minimizar os fatos do que em investigar. Foi quando receberam uma proposta. Um dos investidores pediu reunião particular com Gabriel. Ofereceu R$500 mil em dinheiro vivo. Disse que Gabriel merecia ser recompensado por todo o trabalho duro, que era apenas um reconhecimento, que ninguém precisava saber. Tudo que Gabriel precisava fazer era aceitar algumas modificações no contralaudo, amenizar as conclusões, reconhecer que talvez o impacto não fosse tão grave assim. Gabriel olhou nos olhos daquele homem de terno caro e sorriu, um sorriso triste, cansado, e disse: "Você não tem dinheiro suficiente para comprar o que não está à venda." O investidor mudou o tom. As ameaças ficaram explícitas. Disse que Gabriel era burro que estava escolhendo o lado errado, que se arrependeria. Marina soube de tudo porque Sônia contou. Sentiu medo, não por ela, por Gabriel. Sabia que ele não recuaria. Conhecia aquele homem o suficiente para saber que ele preferiria perder tudo de novo a trair seus princípios. E exatamente por isso ele estava em perigo. Tentou conversar com ele novamente. Foi até o escritório dele no final do expediente. Gabriel estava sozinho, olhando pela janela para a floresta que se estendia além. Marina bateu na porta aberta. Ele virou, viu quem era e a expressão fechou imediatamente. Marina não esperou. Permissão. Entrou e fechou a porta atrás de si. "Preciso saber que você está seguro", ela disse, a voz firme, mas preocupada. Gabriel suspirou. "Não é da sua conta, Marina." "Claro que é", ela retrucou. "Trabalho aqui. Estou nessa luta com você. Tenho o direito de saber." Gabriel balançou a cabeça. "Você não entende. Essas pessoas são perigosas." Marina deu um passo à frente. "Então me ajude a entender.
Pare de me tratar como se eu fosse uma criança. Pare de me ignorar. Pare de fugir de mim. As palavras saíram mais emocionadas do que Marina pretendia. Ela viu a reação de Gabriel. Ele fechou os olhos como se estivesse sentindo dor. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles, algo vulnerável. Eu não estou fugindo de você, ele disse baixo. Estou me protegendo. De quê? Marina perguntou. Da resposta que eu não posso dar, Gabriel respondeu. Do que sinto e não posso sentir. O silêncio entre eles foi ensurdecedor. Marina sentiu o coração disparar. Entendeu naquele momento que não era rejeição. Era medo. Gabriel sentia também. Sentia o que ela sentia. Mas estava lutando contra, negando, se afastando. Por que não pode? Ela sussurrou. Gabriel desviou o olhar. Porque sou seu chefe. Porque você merece mais do que um homem quebrado. Porque tenho medo de destruir você da mesma forma que fui destruído. Porque sei que se eu deixar isso acontecer, não haverá volta. Marina sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Não de tristeza, de alívio misturado com frustração. Ela deu mais um passo em direção a Gabriel. Você não decide sozinho o que eu mereço, ela disse. E eu não sou frágil como você pensa. Já enfrentei coisa difícil na vida. Já lutei por tudo que tenho. Não precisa me proteger de você. Gabriel ergueu a mão como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no meio do caminho. A mão ficou suspensa no ar, tremendo ligeiramente. Isso é errado, Marina. Você sabe que é. Marina balançou a cabeça. O que é errado é fingir que não existe. É mentir para si mesmo. É desperdiçar algo verdadeiro por medo. Eles ficaram assim por longos segundos, tão perto que podiam sentir a respiração um do outro, tão distantes por todas as barreiras invisíveis entre eles. Foi Gabriel quem recuou primeiro. Deu um passo para trás, recompôs a máscara profissional. Peço que saia, Marina, por favor. Marina saiu daquele escritório com o coração dilacerado, mas também com uma certeza nova. Gabriel sentia por ela. O que aconteceria com isso ainda não sabia, mas pelo menos agora a verdade estava entre eles. Não mais escondida, não mais fingida. As semanas seguintes foram ainda mais tensas. A audiência pública sobre o projeto se aproximava. Seria um momento decisivo. A comunidade, os vereadores, os investidores, todos estariam lá. Gabriel e a equipe se preparavam intensamente. Ensaiaram apresentações, prepararam materiais visuais, anteciparam contra-argumentos. Marina e Gabriel trabalhavam lado a lado, mas agora havia uma consciência nova no ar entre eles. Cada toque acidental das mãos ao pegarem o mesmo documento, cada olhar que se prolongava meio segundo a mais, cada silêncio carregado de palavras não ditas, era tortura, mas também era uma conexão que nenhum dos dois conseguia negar completamente. À noite antes da audiência, Marina não conseguia dormir. Levantou o feixá, ficou na varanda do pequeno apartamento que alugava, olhando para as estrelas. Pensou em tudo que a trouxera até ali. No pai que não acreditava, na mãe que vendia bolos, nos anos de estudo, na vocação que a guiava. E em Gabriel, sempre em Gabriel. Seu celular vibrou. Uma mensagem. Era dele. Poucas palavras. Preciso falar com você. Agora. Endereço em anexo. Marina hesitou por apenas um segundo. Depois pegou as chaves e saiu. O endereço era de uma pequena casa simples nos arredores da cidade. Marina estacionou na frente e viu Gabriel na porta, esperando. Ele parecia cansado, com os cabelos desalinhados, a barba por fazer. Quando ela se aproximou, ele apenas disse, entre. A casa era modesta, limpa, quase vazia de móveis. Gabriel ofereceu café. Marina aceitou mais pelo gesto do que pela vontade de beber. Sentaram na pequena sala. Ele segurava a xícara com as duas mãos, olhando para o líquido escuro como se ali estivessem respostas. Finalmente falou. Eu fui casado. Ou quase. Estava noivo. Ela se chamava Renata. Conheci na época da construtora. Era ambiciosa, linda, cheia de planos. Eu achava que a amava,
Planejamos uma vida inteira juntos. Uma casa grande, carros importados, viagens, poder, status. Ele pausou. Respirou fundo. Quando descobri a fraude nos laudos e decidi denunciar, avisei ela primeiro. Achei que me apoiaria, que entenderia. Ela me chamou de louco. Disse que eu estava jogando nosso futuro fora por idealismo idiota. Tentou me convencer a ficar quieto, a aceitar o jogo, a crescer dentro do esquema. Quando viu que eu não mudaria de ideia, me deixou. Gabriel ergueu os olhos e finalmente olhou para Marina. Não foi só ela que me deixou. Meus colegas viraram as costas. Minha família disse que eu era irresponsável. Perdi tudo. Dinheiro, carreira, relacionamentos. Fiquei sozinho. E jurei que nunca mais me colocaria em posição vulnerável. Que nunca mais deixaria alguém ter poder sobre mim. Marina ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela se aproximou devagar. Sentou ao lado dele no sofá. Pegou a xícara da mão dele e colocou na mesinha de centro. Depois pegou as mãos dele entre as suas. Eu não sou ela, Gabriel. Não estou aqui pelo que você tem ou deixa de ter. Estou aqui porque admiro quem você é. Porque acredito no que você luta. E porque sinto por você algo que não consigo controlar, não importa o quanto tente. Gabriel apertou as mãos dela. Eu tenho medo, Marina. Medo de te machucar. Medo de ser machucado outra vez. Medo de estragar tudo. Você não vai estragar nada, ela disse suavemente. E se alguém vai se machucar, deixa que seja decisão minha também. Eles ficaram assim por longos minutos, mãos entrelaçadas, olhares finalmente honestos. E então Gabriel puxou Marina para perto e a beijou. Foi um beijo lento, cuidadoso, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Um beijo que selava algo que ambos sabiam ser perigoso, proibido, mas também inevitável. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela. Amanhã vai ser difícil, ele sussurrou. Eu sei, Marina respondeu. Mas estaremos juntos. Juntos, ele repetiu, como se testando o som da palavra, como se tentando acreditar que aquilo era possível. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Gabriel não dormiu sozinho, e Marina descobriu que às vezes os maiores riscos da vida são exatamente aqueles que valem mais a pena correr. Mas ambos sabiam que o que tinham acabado de começar seria testado de formas que ainda não conseguiam imaginar. A guerra pela reserva estava apenas começando, e agora, além de lutarem pelo que acreditavam, teriam que lutar também pelo direito de se amarem. A manhã da audiência pública amanheceu carregada de nuvens pesadas que ameaçavam tempestade. Marina acordou cedo na casa de Gabriel, no mesmo sofá onde tinham passado a noite conversando, se conhecendo além das máscaras profissionais, construindo uma intimidade que ia muito além do físico. Gabriel preparou café enquanto ela tomava banho, e quando Marina apareceu na cozinha, ele a puxou para um abraço silencioso que disse mais do que 1000 palavras. Sabiam que daquele dia em diante, nada seria como antes. Tinham cruzado uma linha. Agora eram mais do que chefe e funcionária, mais do que colegas lutando pela mesma causa. Eram duas pessoas vulneráveis, conectadas por sentimentos que ainda assustavam ambos, mas que já não podiam ser negados. A audiência estava marcada para as 10 da manhã no auditório da Câmara Municipal. Gabriel e Marina chegaram separados, mantendo as aparências profissionais. A equipe toda estava lá. Sônia, Pedro, Joana, Marcelo. Cada um carregando pastas, relatórios, esperanças e medos. O auditório estava lotado. De um lado, moradores de comunidades ribeirinhas, pescadores, pequenos agricultores, estudantes, professores, ambientalistas. Do outro, empresários de terno, assessores políticos, vereadores com sorrisos calculados, jornalistas com câmeras ligadas. No centro de tudo, uma mesa onde se sentariam os representantes de cada lado para apresentar seus argumentos. Marina sentiu o estômago revirar. Nunca tinha participado de algo assim. Gabriel, ao seu lado, percebeu e discretamente roçou a mão na dela. Um toque breve, quase imperceptível, mas que lhe deu forças. O presidente da Câmara abriu a sessão, explicou as regras. Cada lado teria 40 minutos para a apresentação,
seguidos de perguntas da plateia e dos vereadores. Depois, haveria votação. Simples assim. 40 minutos para defender anos de trabalho, décadas de preservação, séculos de natureza intocada. Os investidores começaram. Apresentaram vídeos emocionantes com depoimentos de desempregados sonhando com oportunidades. Mostraram simulações em computador do complexo turístico, piscinas cristalinas, bangalôs luxuosos, restaurantes sofisticados. Falaram em números impressionantes. 3.000 empregos, 100 milhões em investimentos, 5 milhões por ano em impostos. Pintaram um futuro de prosperidade, progresso, transformação. Marina observava as expressões na plateia. Via pessoas seduzidas pelas promessas. Via esperança nos olhos de quem lutava para sobreviver. E entendia. Entendia por que aquelas mentiras embaladas em vídeos bonitos eram tão perigosas, porque ofereciam sonhos fáceis para problemas complexos. Quando terminou a apresentação dos investidores, veio o aplauso, forte e animado. Marina sentiu o coração apertar. Gabriel permaneceu impassível, mas ela via a tensão em sua mandíbula, nos ombros rígidos. Chegou a vez deles. Gabriel se levantou, ajeitou os papéis, caminhou até o microfone. Marina foi junto, assim como Pedro. Prepararam o projetor com os dados científicos. Gabriel começou a falar. Sua voz era firme, controlada, mas carregada de paixão, contida. Ele não usou vídeos emocionais nem promessas vazias. Usou fatos, mapas mostrando as nascentes, gráficos demonstrando a dependência hídrica da região, fotos de espécies ameaçadas, números concretos sobre o impacto irreversível da redução da área protegida. Explicou que o projeto destruiria 80% das fontes de água potável que abasteciam 15.000 pessoas, que eliminaria habitats de 18 espécies em risco de extinção, que os 3.000 empregos prometidos seriam temporários durante a construção, enquanto os danos ambientais seriam permanentes, que o lucro ficaria com empresários de fora, enquanto a população local arcaria com as consequências. Marina complementou, com dados técnicos sobre qualidade da água, sobre os ciclos ecológicos, sobre a legislação ambiental. Pedro apresentou estudos de casos similares em outras regiões, onde projetos parecidos causaram desastres. Falaram sobre o rio que secou em Mato Grosso, sobre as comunidades que ficaram sem água no interior de São Paulo, sobre os empregos que nunca vieram no Nordeste. Mostraram a verdade nua e crua. O projeto Águas do Paraíso era um nome bonito para uma destruição calculada. Um engano elaborado vendido como progresso. Quando terminaram, o aplauso foi menor, mais tímido. Mas havia respeito. Havia gente que entendera. Marina olhou para Gabriel e viu algo raro em seu rosto. Esperança. Então começaram as perguntas. E foi ali que tudo começou a desmoronar. Um vereador conhecido por suas ligações com os investidores se levantou. Seu nome era Juninho Almeida. Tinha 40 e poucos anos, cabelo engomado e sorriso de quem sabia mais do que mostrava. Ele pediu a palavra e a conseguiu. Senhor Gabriel Novaes, ele começou, arrastando as palavras. O senhor pintou um quadro muito sombrio, mas eu tenho algumas questões. O senhor trabalha há quanto tempo nessa reserva? Gabriel respondeu, 5 anos. Juninho continuou. E antes disso, ouvi dizer que o senhor teve alguns problemas profissionais. Perdeu o emprego numa grande empresa. Foi acusado de ser difícil de trabalhar, de criar problemas onde não existiam. Gabriel manteve a calma. Denunciei uma fraude ambiental. Fui demitido por fazer a coisa certa. Juninho riu de forma debochada. Ou o senhor tinha problemas de relacionamento e inventou uma desculpa para justificar seu fracasso. E agora repete o mesmo padrão aqui. Inventa catástrofes imaginárias para impedir o progresso. Marina sentiu raiva fervendo dentro de si. Queria se levantar, gritar, defender Gabriel. Mas ele a segurou pelo pulso discretamente, pedindo calma. Tinha que deixar o jogo sujo acontecer. Responder com dignidade era a única arma que tinham. Mas Juninho não tinha terminado. Ele olhou diretamente para Marina e disse,
E a senhorita Marina, que apresentou dados tão técnicos. A senhorita é muito jovem, não? Recém-formada. Sua primeira experiência profissional significativa. Como podemos confiar na sua análise quando o senhor Gabriel, seu chefe, claramente a influencia? Marina sentiu o sangue gelar. Entendeu aonde aquilo ia dar. Viu o sorriso maldoso de Juninho se alargando. E então ele soltou a bomba. Aliás, eu gostaria de saber se há algo além de uma relação profissional entre o diretor e a bióloga. Porque seria muito conveniente, não seria? Dados manipulados, análises tendenciosas, tudo para servir os interesses pessoais de um homem amargurado. O auditório explodiu em murmúrios. Câmeras se viraram para Gabriel e Marina. Flashes dispararam. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Como ele sabia? Quem tinha contado? Tinham sido tão cuidadosos, tão discretos. Gabriel se levantou bruscamente. Sua voz trovejou pelo microfone. Isso é uma acusação infame e sem fundamento. Nada do que apresentamos aqui tem qualquer relação com questões pessoais. São dados científicos, verificáveis, irrefutáveis. Juninho deu de ombros. Então o senhor nega que tem um envolvimento pessoal com a funcionária Marina? Gabriel hesitou. Foi um segundo apenas. Mas foi suficiente. Juninho sorriu vitorioso. O silêncio já é uma confissão. Marina viu tudo desmoronando. Meses de trabalho, estudos, sacrifícios, tudo sendo reduzido a um escândalo barato. Viu nos rostos da plateia a dúvida se instalando. Será que os dados eram mesmo confiáveis? Será que havia mesmo manipulação? Será que tudo não passava de interesse pessoal? Foi quando ela tomou a decisão mais importante da sua vida. Se levantou, caminhou até o microfone, afastou Gabriel gentilmente e falou. Sua voz tremia, mas era firme. Eu vou responder. Sim, existe algo entre mim e Gabriel. Começou há pouco tempo, mas não tem nada a ver com nosso trabalho. Nenhum dado foi manipulado. Nenhuma análise foi influenciada. Tudo o que apresentamos aqui é verdade. O auditório ficou em silêncio absoluto. Gabriel olhou para Marina com uma mistura de surpresa e admiração. Ela continuou, as palavras saindo de um lugar profundo dentro dela. Eu cresci pobre. Minha mãe vendia bolo para pagar meus livros. Meu pai não acreditava que eu conseguiria estudar. Mas consegui, me formei. Conquistei essa vaga porque sou boa no que faço. E conheci um homem, que é tudo que sempre admirei. Íntegro, corajoso, dedicado. Sim, me apaixonei por ele. E ele por mim. Marina fez uma pausa, olhou diretamente para Juninho. Mas o que sinto por Gabriel não mudou os números nos nossos relatórios. Não alterou a composição química da água que analisamos. Não inventou as espécies ameaçadas que documentamos. Os dados são reais. O perigo é real. E se alguém aqui tem interesse pessoal nessa história, são os empresários que vão lucrar milhões, enquanto a população vai ficar sem água. A plateia explodiu. Metade aplaudindo Marina, metade vaiando. Os vereadores gritavam entre si. Os investidores pareciam furiosos. Gabriel ficou paralisado, olhando para aquela mulher corajosa que acabara de expor publicamente sua vida pessoal para defender a verdade. O presidente da Câmara tentou restabelecer a ordem. Bateu o martelo diversas vezes, pediu silêncio. Quando finalmente conseguiu, determinou um intervalo de 30 minutos antes da votação. Marina saiu do auditório quase correndo. Precisava de ar. Gabriel foi atrás dela. Encontrou-a no estacionamento, encostada na parede, respirando fundo, as mãos tremendo. Ele se aproximou devagar. Marina, eu. Ela ergueu a mão interrompendo. Não diga que não devia ter feito. Era a única escolha. Gabriel balançou a cabeça. Eu ia dizer que foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Perdi tudo ali dentro, Gabriel. Nossa credibilidade, sua reputação, talvez até a reserva. Gabriel pegou o rosto dela entre as mãos. Você não perdeu nada. Você ganhou. Ganhou o respeito de quem importa. Ganhou o direito de estar de cabeça erguida. E me lembrou por que vale a pena lutar. Eles se abraçaram ali, no meio do estacionamento,
enquanto a tempestade que ameaçava desde manhã finalmente começava a cair. A chuva forte lavava tudo, o medo, a vergonha, as máscaras. Restava apenas o essencial, 2 seres humanos enfrentando o mundo juntos. Quando voltaram para o auditório, perceberam que algo tinha mudado. Pessoas os olhavam diferente, alguns com desprezo, outros com admiração. Sônia veio correndo e abraçou Marina. Você foi incrível, menina. Pedro apertou o ombro de Gabriel num gesto de solidariedade. Joana estava aos prantos de emoção. O presidente chamou para a votação. Um por um, os vereadores foram declarando seu voto. A cada voto a favor do projeto, Marina sentia o coração apertar. A cada voto contra, respirava aliviada. A disputa estava acirrada. 6 votos a favor do projeto, 5 contra. Faltavam 2 vereadores. O penúltimo era um homem idoso chamado Osvaldo, conhecido por ser indeciso. Ele se levantou devagar, ajeitou os óculos, olhou para a plateia. Eu vim aqui hoje achando que sabia em que votar, ele começou. Achei que progresso era inevitável, que tínhamos que aceitar mudanças, mas vi uma jovem colocar sua vida pessoal em risco para defender dados científicos. Vi um homem que já perdeu tudo uma vez, escolher perder de novo em vez de mentir. E isso me fez pensar. O que é realmente progresso? É construir prédios bonitos em cima de nascentes mortas? Meu voto é contra o projeto. Empate, 6-6. Tudo dependia do último voto. A vereadora Marisa Ferreira, uma mulher de 50 anos, mãe de 3 filhos, professora aposentada. Ela olhou para Gabriel e Marina por longos segundos. Depois se levantou. Nasci nessa cidade, ela disse. Cresci bebendo água dessas nascentes. Criei meus filhos aqui. Quero progresso tanto quanto qualquer um, mas não a qualquer custo. Não ao preço da nossa própria sobrevivência. Os dados científicos apresentados pela equipe da reserva são contundentes. O projeto causaria dano irreversível. Meu voto é contra. O auditório explodiu em gritos, aplausos, confusão. Os investidores se levantaram furiosos. Juninho Almeida esbravejava sobre injustiça, sobre radicalismo. Mas estava decidido. 7 votos contra, 6 a favor. O projeto Águas do Paraíso estava barrado. Marina caiu de joelhos ali mesmo. Não de fraqueza, de alívio, de exaustão, de vitória. Gabriel se ajoelhou ao lado dela e a abraçou forte. Em volta, a equipe comemorava. Sônia chorava. Pedro erguia os punhos em vitória. Joana pulava abraçada com Marcelo. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Nas semanas seguintes, a vida de Gabriel e Marina se transformou num inferno. O relacionamento deles virou manchete nos jornais locais. Blogs sensacionalistas publicavam textos sujos, insinuando escândalo, favorecimento, quebra de ética. As redes sociais se dividiram. Alguns defendiam o casal como heróis românticos. Outros os atacavam como profissionais sem credibilidade. Marina recebeu mensagens horríveis. Chamavam-na de interesseira, de calculista, de mulher que usou o corpo para influenciar decisões. Gabriel era pintado como aproveitador, como homem que abusava da posição de poder para seduzir funcionárias jovens. Dona Teresa ligava todos os dias, preocupada, querendo saber se a filha estava bem. Seu Raimundo, surpreendentemente, disse para Marina não desistir. Pela primeira vez na vida, o pai disse que estava orgulhoso, que ela tinha feito a coisa certa. Mas as pressões continuavam. Os investidores entraram com processo judicial contestando a votação. Alegavam irregularidades, vício no processo, manipulação. A justiça aceitou analisar o caso. Enquanto isso, a decisão ficaria suspensa. A reserva continuava protegida, mas por um fio. Pior ainda, a diretoria da reserva recebeu pressão do governo estadual para afastar Gabriel da direção. Alegavam que a exposição do relacionamento comprometia a imagem institucional, que era necessário fazer mudanças para preservar a credibilidade. Gabriel se recusou a renunciar, disse que só sairia à força. Marina ofereceu pedir demissão. Achava que assim aliviaria a pressão sobre Gabriel sobre a reserva. Ele não aceitou.
Disse que não deixaria que ela fosse sacrificada, que lutariam juntos até o fim. Os dias se arrastavam pesados. A cada manhã, novas acusações, novas ameaças, novos ataques. O cerco se fechava. Marina e Gabriel se apoiavam mutuamente, mas o desgaste era visível. Dormiam pouco, comiam mal, viviam em estado constante de alerta. Foi numa dessas noites sem sono que Gabriel fez algo que surpreendeu Marina completamente. Estavam na casa dele, deitados no sofá, cansados demais para dormir, tensos demais para relaxar. Gabriel se virou para ela e disse: "Casa comigo." Marina achou que tinha ouvido errado. "O quê?" Gabriel repetiu, agora sentando e pegando as mãos dela. "Casa comigo, Marina. Oficialmente, publicamente. Quero que o mundo inteiro saiba que você é minha escolha. Que não me arrependo de nada. Que o que sinto por você é mais forte do que qualquer ataque, qualquer pressão." Marina ficou sem palavras. Não era assim que imaginara um pedido de casamento. Não havia anel, não havia romantismo planejado. Mas havia verdade. Havia um homem ferido pela vida, dizendo que queria reconstruir com ela. Havia uma declaração de guerra contra todos que tentavam separá-los. Ela respondeu: "Da única forma possível, sim." E então Gabriel fez algo ainda mais surpreendente. No dia seguinte, convocou uma coletiva de imprensa. Marina não sabia de nada. Quando chegou à sede da reserva, viu câmeras, jornalistas, curiosos. Gabriel estava esperando na porta. Pegou a mão dela e a levou até o microfone. Ali, diante de todos, ele falou: "Passei anos da minha vida fugindo. Fugindo de sentimentos, de conexões, de vulnerabilidade. Conheci Marina e tudo mudou. Ela me mostrou que coragem não é não ter medo. É ter medo e escolher amar mesmo assim. Então estou aqui hoje para dizer publicamente que sim, tenho um relacionamento com Marina. E mais que isso, pedi ela em casamento ontem. E ela aceitou." O auditório ficou em silêncio chocado. Gabriel continuou: "Sei que vão tentar usar isso contra nós. Vão dizer que nossa ciência não vale nada porque nos amamos. Mas eu digo o contrário. Nossa ciência vale porque é feita com paixão verdadeira, com ética, com sacrifício. Marina poderia estar ganhando mais dinheiro em qualquer empresa privada. Eu poderia ter aceitado suborno e estar rico agora. Mas escolhemos isso. Escolhemos a verdade. E escolhemos um ao outro." Marina estava chorando. Não de tristeza, de orgulho. De amor por aquele homem que finalmente tinha deixado todas as armaduras caírem. Que enfrentava o mundo de peito aberto, vulnerável, mas forte. E então aconteceu algo inesperado. Uma pessoa na plateia começou a bater palmas, depois outra, e outra. Em poucos segundos o auditório inteiro aplaudia de pé. Não todos. Alguns ainda olhavam com desprezo, mas muitos entenderam. Entenderam que ali estava algo raro, amor verdadeiro nascido da luta compartilhada. Naquela noite, Marina e Gabriel souberam que tinham vencido a batalha mais importante. Não a batalha pela reserva, que ainda não estava decidida, mas a batalha por serem quem realmente eram, sem medo, sem vergonha. E se tudo que tinham era um ao outro, era mais do que suficiente. Os meses que se seguiram ao pedido público de casamento foram uma montanha-russa de emoções. A coletiva de imprensa onde Gabriel assumiu o noivado gerou reações extremas. Parte da população os defendia como símbolo de coragem e amor verdadeiro. Outra parte continuava atacando, dizendo que aquilo tudo era teatro, estratégia para ganhar simpatia popular e desviar a atenção dos supostos problemas éticos. Mas algo importante aconteceu. A narrativa mudou. O foco deixou de ser apenas sobre escândalo e passou a ser também sobre duas pessoas lutando pelo que acreditavam contra forças poderosas. Jornais de fora da região pegaram a história. Começaram a investigar os investidores do projeto Águas do Paraíso, e o que descobriram foi explosivo. Uma repórter investigativa de São Paulo chamada Carla Mendes se interessou pelo caso. Passou semanas escavando documentos, entrevistando fontes, seguindo o rastro do dinheiro. Descobriu que os investidores tinham histórico de projetos similares em outros estados que resultaram em desastres ambientais.
Descobriu ligações com empresas de fachada, com lavagem de dinheiro, com políticos corruptos. A matéria foi publicada num domingo e causou terremoto. Mostrava como o grupo de investidores usava projetos de turismo como cortina de fumaça para a especulação imobiliária ilegal. Como subornavam autoridades locais. Como os empregos prometidos nunca se materializavam. Como comunidades inteiras ficavam sem água depois que as nascentes eram destruídas. Juninho Almeida, o vereador que atacara Gabriel e Marina na audiência, foi diretamente implicado. A reportagem mostrava transferências bancárias suspeitas, reuniões secretas, documentos comprometedores. Em 48 horas, ele estava sendo investigado pelo Ministério Público. Em uma semana, renunciou ao cargo. A reviravolta foi total. O processo judicial que contestava a votação perdeu força. A justiça, pressionada pela opinião pública e pelas novas evidências, manteve a decisão da Câmara. O projeto Águas do Paraíso foi oficialmente barrado. A reserva ambiental Águas Vivas estava salva. Gabriel recebeu a notícia no escritório, cercado pela equipe. Sônia chorava de alegria. Pedro abria champanhe barata. Joana e Marcelo comemoravam abraçados. Marina estava ao lado de Gabriel, segurando a mão dele, sentindo um alívio tão grande que quase doía. Eles tinham vencido. Contra todas as probabilidades, contra todo o dinheiro e poder alinhados contra eles, tinham vencido. A natureza tinha vencido, a verdade tinha vencido, mas a vitória veio com preço. Gabriel foi chamado pela diretoria da reserva. Mesmo com a conclusão favorável do caso, a exposição pública do relacionamento ainda gerava desconforto institucional. Ofereceram uma solução. Marina seria transferida para outra unidade de conservação, em outro estado. Assim evitariam conflito de interesses, manteriam a credibilidade técnica, resolveriam o problema ético. Gabriel recusou na hora. Disse que se Marina saísse, ele também sairia. Que não aceitava a chantagem disfarçada de solução administrativa. A diretoria recuou parcialmente. Propuseram então que Marina continuasse na reserva, mas em outra função, sem reportar diretamente a Gabriel. Ela passaria a coordenar um projeto específico de educação ambiental, com autonomia técnica. Marina aceitou. Não porque gostasse da situação, mas porque entendia que às vezes é preciso ceder em batalhas pequenas para vencer guerras maiores. A reserva estava salva. Ela e Gabriel podiam ficar. Isso era o que importava. A nova função de Marina acabou se revelando uma bênção. Ela desenvolveu um programa de educação ambiental que levava estudantes de escolas públicas para conhecer a reserva. Ensinava sobre ecologia, sobre a importância da água, sobre preservação. Via nos olhos daquelas crianças e adolescentes a mesma paixão que um dia sentira. Estava plantando sementes de consciência ambiental que floresceriam no futuro. Gabriel, por sua vez, se tornou referência nacional em gestão de áreas protegidas. Recebia convites para palestras, consultorias, entrevistas. Sua história de integridade inspirava outros profissionais, mas ele sempre recusava oportunidades que o tirassem da reserva por muito tempo. Aquele lugar era sua missão, sua redenção, seu lar. O casamento foi marcado para 6 meses depois do fim da batalha legal. Marina queria algo simples, íntimo. Dona Teresa insistia que a filha merecia uma festa grande. Seu Raimundo, surpreendendo todos, disse que pagaria o que fosse necessário. O homem que não acreditava em sonhos agora queria realizar os sonhos da filha. No final chegaram a um meio termo. A cerimônia seria realizada na própria reserva, no local onde Gabriel viu Marina na cachoeira. Aquele momento que mudara tudo. Seria ao ar livre, cercado de natureza, com poucos convidados. Apenas família, amigos próximos, a equipe da reserva e algumas pessoas que foram importantes na luta pela preservação. Os preparativos foram corridos. Marina não tinha tempo nem dinheiro para um vestido de noiva elaborado, mas Sônia conhecia uma costureira talentosa na cidade. Juntas, criaram um vestido simples de tecido leve, cor de marfim, que combinava perfeitamente com o cenário natural.
Nada de véu longo ou armações complicadas. Apenas Marina sendo Marina. Gabriel usaria um terno simples, sem gravata. Cabelos cortados, barba aparada, mas ainda com aquele ar de homem que vivia mais na mata do que em salões elegantes. Não precisavam de luxo, precisavam apenas um do outro. Na véspera do casamento, Marina teve uma conversa importante com o pai. Seu Raimundo pediu para caminhar com ela até a cachoeira. Foram em silêncio a maior parte do trajeto. Quando chegaram, ele ficou olhando para a água caindo, para a floresta ao redor e disse: "Eu errei contigo, menina." Marina tentou interromper, dizer que não era assim. Mas ele ergueu a mão pedindo que deixasse ele terminar. "Eu passei a vida inteira achando que sonho era luxo de rico, que gente pobre tinha que ser prática, realista, que tinha que aceitar o que a vida dava e não pedir mais. Mas você me mostrou que eu estava errado. Sonho é o que nos mantém vivos, é o que faz valer a pena acordar todo dia." Seu Raimundo virou para a filha, os olhos marejados. "Vi você lutar por esses estudos. Vi você enfrentar gente poderosa. Vi você escolher um homem bom em vez de um homem rico. E percebi que você é mais corajosa do que eu jamais fui. Estou orgulhoso de você, Marina, muito orgulhoso." Marina abraçou o pai e chorou. Chorou por todos os anos em que duvidou de si mesma, por todas as vezes em que achou que não seria suficiente, por todas as batalhas que precisou travar sozinha. Mas agora tinha o reconhecimento do pai, e aquilo curava feridas antigas que ela nem sabia que ainda doíam. O dia do casamento amanheceu perfeito, céu azul sem nuvens, sol brilhando, mas não escaldante. Uma brisa suave balançava as árvores. A natureza parecia conspirar para criar o cenário ideal. Cadeiras simples de madeira foram dispostas em semicírculo diante da cachoeira. Flores silvestres colhidas na própria reserva decoravam o espaço. Um pequeno altar improvisado com troncos de árvore caída marcava onde os noivos ficariam. Música ao vivo de um violão tocado por um amigo de Pedro preenchia o ar. Os convidados começaram a chegar. Dona Teresa estava linda num vestido azul claro, chorando desde cedo. Seu Raimundo, desconfortável no terno alugado, tentava manter a compostura, mas sorria discretamente. Sônia coordenava tudo com eficiência maternal. A equipe da reserva estava completa, todos emocionados. Até a repórter Carla Mendes foi convidada, reconhecida como peça fundamental na vitória que conquistaram. Gabriel esperava no altar improvisado. Estava nervoso de um jeito que raramente demonstrava. Pedro, como padrinho, ficou ao seu lado fazendo piadas para aliviar a tensão. Mas quando a música mudou, anunciando a entrada da noiva, Gabriel ficou sério, atento, com os olhos fixos na trilha por onde Marina apareceria. E então ela surgiu. Caminhando devagar ao lado do pai, descalça como Gabriel sabia que ela gostava de estar em meio à natureza, com o vestido simples que realçava sua beleza natural, os cabelos soltos decorados apenas com uma flor branca. Ela sorria. Sorria com os olhos, com o rosto inteiro, com a alma. Gabriel sentiu o peito apertar. Aquela mulher tinha entrado na vida dele como uma tempestade silenciosa e destruíra todas as muralhas que ele passara anos construindo. Fizera-o acreditar novamente, amar novamente, viver novamente. Seu Raimundo entregou a mão da filha a Gabriel com um gesto solene. "Cuida bem dela", ele disse baixo. Gabriel respondeu: "Com minha vida." Os dois homens se entenderam naquele olhar. Um pai confiando seu maior tesouro, um homem prometendo ser digno dessa confiança. A cerimônia foi simples, emocionante. O celebrante era um juiz de paz conhecido de Sônia, homem de fé e sensibilidade. Ele falou sobre amor que nasce da luta compartilhada, sobre compromisso que resiste às tempestades, sobre união que se fortalece nas adversidades. Quando chegou a hora dos votos, Marina falou primeiro. Sua voz tremia, mas era firme. "Gabriel, você me ensinou que coragem não é ausência de medo, é fazer o que é certo mesmo tendo medo. Você me mostrou que integridade tem preço, mas que vale cada sacrifício. Me apaixonei por você não por quem você parecia ser, mas por quem você realmente é. E prometo
estar ao seu lado em todas as batalhas que ainda virão. Prometo te amar nos dias fáceis e nos dias impossíveis. Prometo ser sua parceira, sua amiga, seu amor, hoje e sempre. Gabriel respirou fundo. Não era homem de muitas palavras, mas tentaria. Marina, eu passei anos acreditando que tinha perdido a capacidade de amar, que a decepção tinha matado algo dentro de mim. Você provou que eu estava errado. Você me lembrou por que vale a pena lutar, por que vale a pena acreditar, por que vale a pena viver. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. E me sinto honrado de poder chamar você de esposa. Prometo proteger seus sonhos como protejo essa floresta. Prometo respeitar sua força. Prometo amar você com tudo que sou e tudo que ainda posso ser. Não havia olho seco entre os presentes. Até seu Raimundo disfarçava lágrimas. Dona Teresa chorava abertamente, amparada por Sônia. A equipe da reserva estava emocionada. Aquele casamento era mais que a união de duas pessoas. Era a celebração de uma vitória coletiva. As alianças foram trocadas, simples de prata, sem ostentação, mas carregadas de significado. O celebrante os declarou marido e mulher. E quando Gabriel beijou Marina, ali sob o sol, com o som da cachoeira ao fundo, com a floresta como testemunha, foi como se o universo inteiro estivesse celebrando com eles. A festa foi exatamente como Marina sonhara. Comida simples, mas farta, preparada por Dona Teresa e vizinhas. Música ao vivo, violão e algumas vozes afinadas cantando MPB. Conversas animadas, risadas sinceras, abraços apertados. Nada de luxo. Apenas calor humano, alegria genuína, amor compartilhado. À noite, quando os convidados começaram a ir embora, Gabriel e Marina ficaram sozinhos à beira da cachoeira. Sentaram na mesma pedra onde tudo começara. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ele passou o braço ao redor dela. Valeu a pena, Marina disse baixinho. Tudo, cada lágrima, cada medo, cada batalha. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Valeu mais que a pena. Foi necessário. Nós éramos necessários. Marina ergueu o rosto para olhá-lo. Você acha que vem mais luta pela frente? Gabriel sorriu. Tenho certeza, mas agora temos um ao outro, e isso faz toda a diferença. Ficaram ali até tarde, ouvindo o barulho da água, sentindo a brisa noturna, existindo naquele momento perfeito que sabiam ser raro e precioso. Não tinham ilusões. A vida continuaria sendo difícil. Haveria outras batalhas pela reserva, outros conflitos, outras ameaças. Mas enfrentariam juntos, como parceiros, como amantes, como guerreiros lutando pela mesma causa. Nos meses seguintes, a vida de Marina e Gabriel encontrou um novo ritmo. Moravam numa casa simples, nos arredores da reserva. Acordavam cedo, tomavam café juntos, iam trabalhar. Ela com suas aulas de educação ambiental. Ele com a gestão da reserva. À noite, jantavam conversando sobre o dia, fazendo planos, sonhando com o futuro. Marina descobriu que estava grávida 5 meses depois do casamento. A notícia pegou ambos de surpresa. Não estavam planejando o filho tão cedo. Mas quando viram o teste positivo, a alegria foi instantânea. Gabriel abraçou Marina e disse: Vamos criar uma criança que conhece o som dos rios antes de conhecer o som dos carros, que respeita a natureza porque cresceu nela, que entende que cuidar do planeta é cuidar do próprio futuro. Dona Teresa ficou radiante com a notícia de que seria a avó. Seu Raimundo, agora mais carinhoso e presente, começou a construir um berço de madeira com as próprias mãos. A equipe da reserva comemorou como se o bebê fosse de todos. Sônia já se preparava para ser a madrinha mais dedicada do mundo. A gravidez de Marina foi tranquila. Ela continuou trabalhando, adaptando suas atividades conforme a barriga crescia. Gabriel se tornou superprotetor, mas Marina não deixava que ele exagerasse. Continuou fazendo trilhas, dando aulas, vivendo a vida plenamente. Em uma dessas aulas, uma menina de 10 anos chamada Júlia perguntou: Professora, é verdade que a senhora salvou essa floresta? Marina sorriu. Eu não salvei sozinha. Muita gente ajudou. Mas sim, lutei por ela.
Júlia pensou por um momento e então disse: quando eu crescer, quero ser como a senhora. Quero proteger a natureza também. Marina sentiu os olhos marearem. Aquilo era a prova de que o trabalho valia a pena. Aquela menina e tantas outras crianças que passavam pelo programa de educação ambiental eram o futuro. Eram a garantia de que a luta continuaria mesmo quando ela e Gabriel não estivessem mais ali. O bebê nasceu numa manhã de primavera. Um menino saudável de olhos escuros como os da mãe e expressão séria como a do pai. Deram-lhe o nome de Caeté, que em tupi significa floresta. Era um nome que carregava significado, propósito, esperança. Gabriel segurou o filho nos braços e, pela primeira vez em muitos anos, chorou abertamente. Não de dor ou tristeza, de plenitude, de gratidão por tudo que a vida lhe dera depois de tirar tudo. Olhou para Marina, cansada, mas radiante na cama do hospital, e sussurrou: obrigado por tudo, por me mostrar que é possível recomeçar, que é possível confiar, que é possível amar sem medo. Marina sorriu. Nós fizemos isso juntos e vamos criar esse menino juntos. Vamos ensiná-lo sobre coragem, sobre ética, sobre lutar pelo que é certo mesmo quando é difícil. Gabriel concordou, balançando o filho suavemente. E vamos ensiná-lo sobre amor, sobre como o amor verdadeiro não nasce da facilidade, mas da resistência, de escolher ficar quando seria mais fácil sair. Anos se passaram. Caeté cresceu correndo pelas trilhas da reserva, aprendendo os nomes das árvores antes de aprender a escrever. Gabriel e Marina continuaram seu trabalho, agora reconhecidos nacionalmente como referências em preservação ambiental. A reserva Águas Vivas se tornou modelo para outras unidades de conservação. Houve outras tentativas de reduzir a área protegida ao longo dos anos. Outros investidores, outros políticos, outras promessas de progresso. Mas a cada vez, Gabriel e Marina estavam lá, com dados, com ciência, com a comunidade mobilizada, com a memória viva da vitória anterior e, a cada vez, conseguiam barrar os projetos destrutivos. Seu Raimundo, já idoso, gostava de sentar na varanda e ver o neto brincar. Um dia, disse para Marina: sabe o que aprendi com você? Que a gente não precisa escolher entre sonho e realidade. A gente pode construir uma realidade a partir dos nossos sonhos. Marina beijou a testa do pai. Aprendi isso com a senhora também, pai. Com a senhora que vendia bolo para pagar meus livros, mesmo achando que não daria em nada. Dona Teresa, sempre sábia, disse: o amor move montanhas, mas não é qualquer amor. É aquele que nasce da verdade, que enfrenta tempestades, que escolhe ficar quando tudo pede para ir embora. Vocês têm isso, e é por isso que venceram. Gabriel e Marina sabiam que a história deles não era perfeita. Tinham cicatrizes, memórias dolorosas, momentos de dúvida e medo. Mas também tinham algo raro, uma parceria construída sobre valores compartilhados, um amor forjado no fogo das adversidades, uma certeza de que acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. Numa tarde tranquila, já com Caeté com 7 anos e os dois agora na casa dos 40 e 50 anos, respectivamente, Marina e Gabriel voltaram à cachoeira. Era aniversário de casamento. Sentaram no mesmo lugar onde tinham casado, onde tudo começara. Você se arrepende de alguma coisa? Marina perguntou. Gabriel pensou por um longo momento. Então respondeu: me arrependo de ter demorado tanto para deixar você entrar, de ter desperdiçado tempo com medo. Mas de resto, não. Cada cicatriz valeu a pena. Cada batalha nos trouxe até aqui. E olhou ao redor, para a floresta preservada, para o rio correndo livre, para tudo que tinham protegido. Marina concordou. Nós mudamos o mundo, Gabriel. Talvez não o mundo inteiro, mas mudamos nosso pedaço dele e ensinamos outras pessoas a fazer o mesmo. Gabriel a puxou para perto. Sabe qual é a melhor parte? Que essa luta nunca acaba. Sempre haverá algo para proteger. Sempre haverá uma nova geração para ensinar. Sempre haverá motivo para acordar de manhã e tentar fazer diferença. Enquanto o sol se punha sobre a reserva, pintando o céu de laranja e rosa,
Marina e Gabriel souberam que tinham vencido a batalha mais importante de todas. Não apenas a batalha pelos rios, pelas árvores, pelos animais, mas a batalha por acreditar que vale a pena lutar, que vale a pena amar, que vale a pena resistir. Suas histórias se entrelaçaram com a história daquele lugar, e sempre que alguém bebesse água daquela nascente, sempre que uma criança corresse por aquelas trilhas, sempre que um pássaro cantasse naquelas árvores, ali estaria a marca de duas pessoas que escolheram a coragem em vez do medo, a verdade em vez da conveniência, o amor em vez da resignação. E assim, sob as estrelas que começavam a aparecer no céu, Marina e Gabriel renovaram silenciosamente suas promessas, de continuar lutando, de continuar amando, de continuar acreditando que quando duas almas se encontram lutando pelo mesmo ideal, nada é capaz de separá-las, nem o tempo, nem as dificuldades, nem as ameaças, porque o que foi construído sobre rocha firme resiste a todas as tempestades. A vida deles não foi um conto de fadas, foi melhor que isso, foi uma história real, com dores reais, vitórias reais, amor real. E ao final, isso era tudo o que importava. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, coragem e preservação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa. Foi a força de Marina? A transformação de Gabriel? A luta pela natureza? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os conflitos reais que enfrentamos e os valores que nos definem. Histórias sobre amor verdadeiro, sobre escolhas difíceis, sobre pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Te esperamos no próximo episódio, onde uma nova história repleta de emoção e reviravoltas aguarda por você. Até lá, que a coragem de Marina e Gabriel inspire você a lutar pelos seus próprios ideais.